Caríssimos, esta será a minha breve contribuição, a minha modesta contribuição para o Congresso Online de Thomismo, e começarei rezando uma Ave Maria, já que Santo Tomás, um autor católico e um mariano, ao contrário do que muitos detratores querem fazer crer. E lembro a todos que, segundo a teologia católica, Nossa Senhora é omnipotência supplex, é onipotente em suas súplicas a Deus Pai por nós, pobres pecadores. Então, quando um católico reza uma Ave Maria, está voltando a sua mente para aquela que é plena de graça, é aquela que é luz, que reflete o Verbo e que trouxe em seu seio o Verbo. Isso não é pouca coisa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Pois muito bem, a parte que me caberá neste latifúndio é uma parte um pouco espinhosa, que é a parte metafísica. O título que eu sugeri aos organizadores foi Santo Tomás de Aquino, o metafísico do ser. E tenho aqui em mãos um segundo volume da Storia della Metafísica, do Battista Mondin, que é um teólogo italiano, um padre italiano e um filósofo, um historiador da filosofia. Vou ler um trecho aqui dessa História da Metafísica. E o Battista Mondin nos lembra que, lá em sua juventude, Santo Tomás de Aquino escreveu o livro De Ente et Essentia, ou seja, sobre o ente e a essência, que já é um opúsculo metafísico, é uma pérola metafísica, e ali estão todos os princípios que ele não abandonou até o final de sua trajetória de vida e trajetória filosófica. Muito ao contrário, desenvolveu e ultrapassou aqueles de quem ele era devedor, sobretudo Aristóteles, cuja metafísica foi por Santo Tomás comentada. Os 12 livros, é um comentário dos 12 livros da metafísica de Aristóteles por Santo Tomás, é uma coisa sublime. E eu lembro aqui que na Idade Média os grandes do passado eram comentados praticamente parágrafo a parágrafo, ou seja, os alunos, o professor neste momento do seu magistério, ele era o lente, aquele que lê, ele lia os textos dos autores clássicos, fossem contemporâneos ou do passado, e os explicava, os comentava. Então eram pequenos comentários, mas a própria exposição desses textos por si só é algo elevadíssimo. Portanto, trata-se de, em se tratando de Aristóteles, vou refazer a frase, é bom ter em vista que estamos a falar daquele que é não apenas o pai da metafísica enquanto ciência doente, mas também o pai da lógica. Aristóteles tem uma psicologia, tem obras que são conquistas definitivas do pensamento humano, o livro sobre a interpretação, etc. E Santo Tomás, o jovem Santo Tomás, traz à luz, lembra-nos aqui o Battista Mondin, neste livro de juventude, um tesouro metafísico. E vale fazer uma recapitulação breve. Para Aristóteles, a estrutura da realidade é composta de ato e potência, matéria e forma, e substância e acidente. Ato, em grego, energeia, é ser ou possibilidade de ser. Potência, em grego, dynamis, ou melhor, vou refazer. Ato, energia, é ser ou operar. Dynamis, potência, é possibilidade de ser ou possibilidade de operar. Ora,
eu tenho possibilidade de falar porque a minha forma entes humana traz consigo esta potência locutória, digamos assim. Uma barata não se expressa verbalmente. Então, o ato é anterior à potência, segundo Aristóteles. Não existe nenhuma potência aí pairando no ar sozinha. Toda potência tem um ato anterior, que é o horizonte de suas possibilidades. Então Aristóteles nos diz isso. A realidade é, antes de tudo, ato e potência, sendo o ato identificado com a forma e a potência com a matéria para adquirir novas formas. É substância e acidente, ou seja, substância é uma palavra que usia em grego, substância em latim, ela significa o que subestá em relação aos seus acidentes. Então, o ente humano Sidney continua substancialmente humano, tendo mais ou menos barriga. A quantidade, que é uma das 10 categorias de Aristóteles, não muda a substância. Eu posso ter mais ou menos cabelos, isso não me muda substancialmente. Então, para não perdermos o fio da meada, a realidade, segundo Aristóteles, no seu chamado ilemorfismo universal, é ato e potência, substância e acidente, são vários os acidentes, não vou enumerá-los aqui, porque o propósito é mostrar Santo Tomás e não Aristóteles, mas a quantidade é um dos acidentes, a qualidade é outro, o lugar é outro, etc. E, por fim, para vocês gravarem na mente, a repetição aqui é proposital, ato e potência, substância e acidentes, e matéria e forma. Santo Tomás acrescenta a esses 3 binômios mais um, que é essência e ser. Então, toda a realidade é composta de ato e potência, matéria e forma, substância e acidentes, e essência e ser. Alguém perguntará, mas do que trata esta distinção? Ora, ela começa por referir-se, antes de tudo, a Deus. Em Deus, que é ato puro, sem mescla de potência, a sua essência é ser. Nenhum de nós pode dizer isto. A minha essência é a essência humana, e a essência humana está circunscrita por um conjunto de possibilidades que radicam na forma entes humana. Só em Deus há uma identidade perfeita entre o ser e a essência. Alguns dizem entre a essência e a existência, mas é uma maneira equívoca, porque o ser está para além, inclusive, das existências. Ser e existir não são palavras unívocas, não querem dizer a mesma coisa. Ser é mais do que existir. O ser, diz-nos Santo Tomás no livro De Potência Dei, sobre a potência divina, é o ato de todos os atos e a perfeição de todas as perfeições, em relação ao qual tudo mais está em potência. Tudo que não é Deus tem potência passiva. Tem potências ativas também, né? Em Deus só há potência ativa. Por isso que ele é omnipotente. E esta estrutura da realidade que Santo Tomás nos coloca, quando ele diz, por exemplo, que o ser é a novidade da criação, isso no comentário às Sentenças de Pedro Lombardo, ele diz 2 frases que são lapidares. O ser é a novidade da criação e nada pré-existia à criação. Ou seja, não há nada anterior ao próprio ser subsistente que é Deus. Então, quando se diz que Deus criou tudo do nada, quer-se dizer que ele criou tudo a partir da sua própria essência, que se identifica com o seu ser. Então, tudo o que nós vemos, a começar pela toda a estrutura da realidade, a começar pela matéria-prima, é criada, porque nenhum ente tem o condão de dar o ser a si mesmo. Alguém aqui pode dizer, não, eu me fiz por mim mesmo. Não, nós somos o produto acabado, no meu caso mal acabado, de um consórcio carnal entre os nossos pais. Nenhum de nós é a causa de si mesmo.
Nada na ordem do ser é a causa de si mesmo, e Deus é aquele que é o incausado. Ele está para além de todas as causas. É a causa prima, a causa primeira de toda a ordem do ser, mas está para além da série de causas e efeitos. Então, o que Santo Tomás nos dá na sua metafísica é essa novidade. Enquanto em Aristóteles a forma ela é o máximo que há no mundo, né? Em Santo Tomás é o ser que está para todas as formas. Então há uma escala ontológica, não custa lembrar, não sei que eu devo estar falando para um grupo heterogêneo de pessoas. Ontológico, né? É uma expressão que vem do grego ontos on, que é o ente real. A ontologia estuda os entes reais. Então, nessa escala dos entes reais, há uma gradação de ser que é medida, observada pela qualidade do ente. E aqui não me custa dizer que ente é uma palavra que no latim é um particípio presente do verbo ser. Em latim, ser é esse, ente é ens. E o particípio presente se perdeu nas línguas vernáculas. Nós temos, por exemplo, ainda vivo na língua portuguesa, o particípio passado. Ele tinha feito aquilo, né? E o particípio presente acabou por se transformar em línguas como a portuguesa, muitas vezes em adjetivo. Alguém diz água fervente. Fervente, contemporaneamente, é um adjetivo, mas poderia ser aquilo que está a ferver. O particípio presente do verbo ferver. Então, como a filosofia, a metafísica, ela não é algo desconectado da realidade, e como o verbo, né, a palavra, os substantivos, etc., esses são os meios pelos quais o homem se aproxima das coisas, portanto há em nós uma relação entre conhecer e querer, é preciso definir os termos com a maior precisão possível. Então, diz Santo Tomás no livro de Essência, que o ente é aquilo que tem ser, habet esse, mas não é o próprio ser. Então, o ente é tudo que é limitado. E qual é o limite do ente, né? A forma delimita o ente. Nenhum ente pode operar para além das possibilidades radicadas na sua forma. Uma formiga não vai resolver nenhum teorema da geometria euclidiana. Por isso que a teoria da evolução darwinista, há aqui no meu livrinho uma série sobre a teoria da evolução, onde eu procuro mostrar que ela, aplicada à origem das espécies, ela é insustentável, e para que ela pudesse ser sustentada, seria necessário demonstrar que um ente qualquer pode operar para além das suas potências, né? Uma espécie pode se transformar em outra, porque uma coisa é a mudança acidental, outra coisa é a mudança substancial de espécie, né? Daí ser tão importante a ciência metafísica, né? Ela nos distingue as coisas. O que é gênero? O que é espécie? O que é diferença específica? O que transforma um ente num ente individual? Ser idêntico é a mesma coisa do que ser semelhante? Não, são coisas distintas. Diz Santo Tomás, eu estou sentado numa cadeira e há aqui nesta sala outras cadeiras iguais. Eu posso dizer que essas cadeiras iguais a esta em que estou sentado são idênticas? Não posso, porque idêntico é aquilo que é idêntico a si mesmo e distinto de tudo mais que há sob algum aspecto. Então,
Por isso que nós temos a nossa carteira de identidade. Nós temos uma impressão digital irrepetível, uma íris dos olhos que é única. Cada ente é irrepetível na ordem do ser. Então, cada ente é idêntico a si mesmo e distinto de todos os outros sob algum aspecto. No caso das cadeiras, o que faz com que esta cadeira não seja idêntica àquela que eu estou vendo ali de rabo de olho é a matéria assinalada pela quantidade. Ou seja, esta cadeira aqui é um quantum de matéria colocado no tempo e no espaço, e aquela ali é um outro quantum. Fala-se muito de física quântica, né? Não se sabe nem o que é quantidade. A quantidade como um acidente da matéria, né? Então, aquela cadeira ali é um outro quantum. Se eu pegar... Então, elas são iguais, não são idênticas. Esta é idêntica a ela própria e aquela é semelhante a esta. Não é idêntica. Se eu pegar as duas e as puser numa balança de precisão, eu vou observar que muito provavelmente vai haver uma diferença de peso ínfima, que só uma superbalança é capaz de medir. Por aí se vai vendo como a metafísica, e Santo Tomás é o metafísico do ser, ela nos leva a horizontes contemplativos maravilhosos. E contemplar é uma espécie de visão seguida de assombro. Essa é a definição de Santo Tomás. Contemplar não é só o olhar. Eu posso olhar e não ver porcaria nenhuma, ou ver mal, ou ver a partir das minhas próprias fraquezas existenciais, das minhas paixões desgovernadas. Contemplar é tomar posse do ser doente. Acabei cometendo um cacófato, não é que o ser esteja doente, do ser de um ente qualquer, né? Trazer o ser dele para a minha mente e, portanto, chegar à conclusão de que, olhando para ele e vendo que ele ocupa uma função, já que todo ente ocupa uma função, seja ente natural ou artificial. Aqui, por exemplo, a função da estante é servir de suporte aos livros, a função da parede é suportar o teto, graças a Deus, senão ele cairia aqui na minha cabeça. Tudo que tem ser tem uma função. O meu esôfago tem a função de levar o alimento mastigado ao estômago. Ora, nessas multifuncionalidades, quem contempla consegue transcender a matéria e chegar ao assombro. É um assombro feliz. A felicidade, ela é a posse habitual neste mundo, porque ela não é eterna neste mundo, dos bens queridos e compreendidos. Quando eu estou na posse daquilo que eu habitualmente quero e que eu entendo, em aspectos gerais, eu sou mais ou menos feliz. Então, a metafísica nos dá até esse realismo. Não pensemos que vamos ser felizes em absoluto neste mundo. Nós vamos morrer, vamos perder entes queridos, vamos ficar doentes. Este aqui que vos fala já operou o coração, tirou a vesícula, tirou um câncer, teve traumatismo craniano, né? Perdi já dinheiro em projetos. A vida é feita de contingências. Então, a própria filosofia, já diz Platão, em alguns diálogos, é uma meditação sobre a morte. Só quem é capaz de meditar acerca da morte é capaz de viver bem, entendendo os seus limites, então tendo a felicidade possível neste mundo. Então, no contexto de todas essas coisas, é óbvio, são 40 minutos ou pouco mais. O que me pediram foi entre 40 minutos e 1 hora. A novidade de Santo Tomás na história da metafísica é que ele é o metafísico do ser. Quando no século XX, Heidegger... Vocês estão servidos? Heidegger diz com uma pretensão que é bem típica dos modernos e pós-modernos, que toda a história da filosofia, até ele, né, esqueceu-se do ser e só contemplou o ente. Este sujeito que foi reitor de uma universidade, da Universidade de Freiburg durante o regime nazista, né, era tão inteligente, não conseguiu enxergar a monstruosidade do nazismo. Ele diz que a filosofia se esqueceu do ser e só contemplou o ente. Um discípulo seu, eu repito essa história em palestras, etc., porque eu acho que ela torna tudo bem tangível, que foi o Johannes Lotz, escreveu um livro em 1974,
O Ser em Santo Tomás e Heidegger, no qual ele mostra que Heidegger também se esqueceu do ser, mas não Santo Tomás de Aquino. Ele é o filósofo do ser. E a novidade é exatamente esta. Ele juntou a teoria platônica da participação com a teoria aristotélica do ato e da potência e fez uma síntese magistral. A teoria da participação em Platão, ela diz o seguinte: existe o mundo das ideias, em grego eidos, das formas, e o mundo da metex, da mistura dessas ideias com a realização delas no plano material. Ora, essa é a doutrina da participação em linhas generalíssimas. Os críticos mais acerbos de Platão dizem que, em sua obra, ficou um hiato entre o mundo das ideias e o mundo em que pisamos, este mundo aqui. Ora, Santo Tomás consegue dar tangibilidade a esses mundos, dizendo-nos o seguinte: existe o mundo das formas, que estão na mente de Deus, na mente divina, e esse mundo é atualizado por graus de perfeição ontológica. Então temos nesta escala a matéria primeira do universo, que é potência para assumir todas as formas, por isso que ela não tem uma atualidade. Muitos quiseram dizer que essa matéria tem uma forma sutil. Santo Tomás demonstra que se a matéria-prima tivesse um ato, uma atualidade no sentido que eu falei aqui do ato, da energia, ela não seria potência para todas as formas, seria para quase todas, com exceção do ato do qual ela está na posse. Então a matéria-prima é potência para todas as formas. Nunca ninguém viu a matéria-prima andando de biquíni aqui numa praia do Rio de Janeiro. Nesse arco metafísico nós temos duas coisas obscuras: a matéria-prima, que nós deduzimos, mas não enxergamos, só enxergamos a matéria que já tem uma forma, e Deus, que por superabundância de ser, está para além da nossa capacidade contemplativa. Aquele que é o próprio ser subsistente, que não tem causa nenhuma, mas é a causa de tudo o que há, é aquele para quem rezamos, né? Diferentemente do Deus de Heidegger, que é um Deus ao qual não se pode rezar, né? O próprio Deus de Aristóteles, aliás, Deus de Heidegger, dizer isso é uma benevolência, né? Heidegger, na verdade, a sua metafísica é ateísta e nihilista, porque ele diz a seguinte absurdidade, permitam-me aqui o parêntese. O Dasein, que é um termo alemão ao qual ele atribui o conceito de ente humano, ele só sabe de si mesmo pela angústia. Dá vontade de dizer: meu filho, sente-se num formigueiro. Eu moro perto da Floresta da Tijuca. Sente-se no formigueiro. Você não precisa estar angustiado para ter notícia de si mesmo. Dê uma topada no pé ali, pise num caco de vidro. É necessário estar angustiado. E mais, essa angústia é uma angústia existencial de saber-se arrojado para o nada. Então, me perdoem, né? Em Heidegger não há Deus, né, a qual se possa rezar, mas o Deus aristotélico, como, segundo Aristóteles, ele não tem contato com o mundo, ele está na suma contemplação, autocontemplação. Se ele pensasse qualquer coisa que não fosse ele próprio, ele se degradaria. Então esse é um Deus ao qual não se pode rezar. Já o Deus cristão é pessoal, ele nos ama, né? Ele se preocupa individualmente com cada sofrimento, com cada coisa, cada tropeço, né? A nossa vida, aliás, pecado é uma palavra que etimologicamente tem a ver com tropeço, né? É um tropeço existencial. A esse Deus nós podemos rezar. E tantas vezes não rezamos, ou rezamos mal, ou pedimos coisas fora da reta ordem. Então, nesta estrutura do ser em Santo Tomás, nós temos uma harmonia perfeita. A fé e a razão como que se irmanam e, portanto, a fé não descamba no fideísmo, que é uma crença que esbarra em dificuldades insuperáveis, né? A fé se verte no vaso da inteligência. Uma mosca não tem fé.
O dia que vocês virem um conjunto de formiguinhas tanajuras ajoelhadas ali diante da árvore, agradecendo a Deus a árvore, porque neste verão deu muita folhinha para elas comerem, etc., saibam que já não serão mais formigas, e sim entes humanos em forma de formiga. Porque só quem tem inteligência é, como dizia Santo Agostinho, capax Dei, capaz de Deus. Nós somos capazes de Deus porque pela inteligência podemos indagar qual é o princípio e o fim de todas as coisas. Este é aquele a quem normalmente chamamos Deus. Esta metafísica, ela é de uma riqueza que, tão grande que, ao se espraiar para outras ciências, ela as melhora. Eu não consigo conceber um advogado se formar, ele entra na faculdade, não sabe o que é uma lei, não sabe fazer a distinção entre lei, justiça e direito, porque não tem base metafísica, não sabe que é uma lei natural. Eu não posso legislar contra a natureza das coisas. Uma base metafísica evita esses erros que vemos hoje no mundo contemporâneo de maneira aflitiva, já que o que se percebe é a tentativa de governança mundial, né, na marra. Né? Eu não consigo conceber um psicólogo que não saiba definir o que é uma alma, né? E na escala das perfeições, qual é o lugar que ocupa a alma humana? Que ela está na interseção entre o material e o imaterial. Né? Diz Santo Tomás, é uma frase famosa, que quando o homem conhece a verdade, acontece o seguinte milagre: o ínfimo do supremo toca o supremo do ínfimo. Nós somos o supremo das coisas ínfimas. Como é que um homem pode ser vaidoso? Pega uma chikungunya, morre, né? Mas quando ele conhece a verdade, a sua semelhança para com Deus brilha. Então, é no conhecimento da verdade e no conseguinte amor à verdade, porque eu posso conhecer a verdade e odiá-la, inclusive as verdades que dizem respeito a mim. Né? Quantas vezes as pessoas jogam psicologicamente para debaixo do tapete das suas próprias vidas coisas que lhes são desagradáveis e vivem neuroticamente. A neurose é uma espécie de mentira que uma pessoa conta para si mesma e acaba por acreditar nela para suportar a dor de viver. Então, por aí se vê que esta metafísica da qual nós estamos aqui a falar muito sumariamente, e agradeço aos organizadores desse congresso tomista online, eu vi que há muita gente boa, inclusive de fora do país, a oportunidade de falar um pouco da metafísica de Santo Tomás. É uma honra para mim, embora eu seja um discípulo, né, eu sou ciente das minhas limitações, conheço a história do tomismo, eu sei o meu tamanho diminuto, porém sei da grandeza daquele que eu partilho. E a partilha, já diz o dístico da ordem beneditina, que Santo Tomás acolhe, né, que é uma das melhores definições de caridade que eu já li. Caridade é partilhar as verdades contempladas. Isso é caridade. Eu posso caridosamente dar uma esmola a um mendigo, mas posso também dar para humilhá-lo, já não será um ato caridoso. Agora, quando eu partilho uma verdade, isto significa que eu estou sendo caridoso em grau máximo. Cristo nosso Senhor, o Verbo, o próprio Deus se fez carne, e qual foi a maior atividade dele por aqui? Ensinar. O magistério, que é partilha de verdades, ele precisa ser caritativo. Um bom professor é como um vitral de uma catedral gótica por onde a luz passa. Quando vocês virem um professor muito vaidoso, que quer ocupar o lugar daquele que ele expõe, tenham a convicção de que estão diante de alguém que não é muito digno do seu magistério. O professor tem que ser meio que transparente, as verdades têm que passar por ele. E, ao fim e ao cabo, o estudo desta metafísica de Santo Tomás, que é a metafísica do ser, nos leva a compreender que estamos imersos no mistério. A nossa inteligência não esgota o ser. Eu não esgoto nem o meu próprio ser. Eu não sei quantos litros de sangue percorrem o meu corpo agora. Eu não consigo me explicar para mim mesmo.
o fundamento de várias emoções que eu tenho. Quanto mais compreender tudo o que há, a nossa inteligência é finita. E, aliás, num livrinho que eu fiz editar aqui no Brasil por uma coleção que eu coordeno, que é a coleção Medievalia, que são as questões disputadas sobre a alma de Santo Tomás, que é um livro que é uma paulada para ler realmente. Eu e o professor Luiz Astorga, que o traduziu, nós inserimos mais ou menos 460 notas explicativas ao texto de Santo Tomás. Mas ele diz a certa altura, né, deste livro que a alma humana é a inteligência humana, melhor dizendo, é atualmente finita e virtualmente infinita. Ela é atualmente finita porque cada um de nós tem um limite nos seus conhecimentos e um horizonte de desconhecido muito maior do que o das coisas conhecidas, mas é virtualmente infinita porque tem possibilidade para conhecer infinitas coisas. Intus legere, ler por dentro. Esta é a raiz etimológica da palavra inteligência. A inteligência é ler as coisas por dentro. Um gato, o meu gato Boécio, tem nome de filósofo, está deitado ali, ele gosta muito de mim, tem um afeto para comigo que até me comove, parece um cão. Porém, ele não tem essa capacidade de ir para dentro dos entes e extrair deles a essência e mais, de classificá-los em gênero, espécie, diferença específica, etc. Por aí, eu não sei a quantos minutos vamos andando dessa exposição, mas por aí já se vê o quão rica é essa metafísica do ser. O ser é o núcleo de toda a realidade para Santo Tomás, esse ato de ser. Sem ele, né, e a dignidade dele é que nos coloca tudo mais em perspectiva. E aqui entra o tema, eu só vou mencioná-lo, das criaturas imateriais que a teologia chama de anjos, e a metafísica chama de substâncias separadas da matéria. São aquelas substâncias em cuja forma não há composição de matéria, ou seja, só há composição de essência e ser, não de matéria e forma, embora haja também de ato e potência. Só Deus é ato puríssimo. Um anjo, um intelecto perfeito, conhece intuitivamente. Ele contempla um ente e esgota, se for um ente inferior a ele, tudo o que há para ser entendido num ente, naquele ente contemplado. Nós não esgotamos nem sequer, como eu disse, a nós mesmos. Acabou que eu acho que não vai dar tempo. Fica aqui indicação bibliográfica dessa História della Metafísica, né, do Batista Mondin. Do dicionário, tem aqui o verbete metafísica, que é muito interessante. Dicionário Enciclopédico del Pensiero de San Tommaso d'Aquino, Bambino d'Oro. Né? Tem um verbete metafísica aqui extraordinário e o Batista Mondin nos lembra aqui o seguinte: o Cornélio Fabro, que foi um tomista do século XX, foi aquele pensador que resgatou o conceito de actus essendi, de ato de ser, como sendo o núcleo da metafísica de Santo Tomás. Eu vou ler um trechinho aqui da Cosmogonia da Desordem, meu livrinho, eu me lembrei agora do professor Martim Echevarria. Ele tem um livro que está até aqui por trás, de psicologia, que tem 800 páginas. Quando ele me deu, eu estava aqui no Rio, ele disse assim: "Isso é mi librito", né? Se cair da mão, quebra os dedos do pé. São 800 páginas de densa psicologia metafísica. Então, assim, esse livrinho aqui também tem lá para as 800 e poucas páginas, é uma reunião de artigos sobre diversos assuntos, um deles a metafísica. Eu vou ler um trecho e vou comentar para ver se esse trecho ajuda na compreensão do que vem sendo dito. O artigo é intitulado "Do Mistério da Ordem à Ordem do Mistério". A filosofia não é como um platô onde se mesclam a esmo, de forma indiferenciada, elementos de todos os tipos, pois é
próprio da atividade noética, estabelecer uma hierarquia de princípios e fins e extrair da tensão advinda das relações entre as partes do conjunto conhecido um sentido de unidade. Conhecer é divisar o uno no múltiplo, né? Como ensinava Platão. Este trabalho verdadeiramente artesanal é reflexo do modo humano de chegar à região da inteligibilidade dos entes, compondo e dividindo raciocínios, nas famosas palavras de Santo Tomás. O nosso intelecto precisa raciocinar para entender a realidade, diferentemente de um intelecto intuitivo, que tem um vislumbre sem raciocínio da essência das coisas. Nós não. Nós precisamos estabelecer premissas, partir de evidências, raciocinar para chegar a conclusões. Então, o modo humano de chegar à região da verdade, que é a região da inteligibilidade, é raciocinando. Nós somos animais do gênero animal, ou seja, estamos inseridos no gênero daquelas coisas dotadas de alma, porém a nossa espécie, né, que é a humana, tem uma diferença específica que é a racionalidade, apesar da Dilma Rousseff e afins, né? Neste contexto, convém dizer que não se alcança tal visão unitária do saber sem uma construção de grandíssimo porte, uma portentosa arquitetura feita de conceitos inteligíveis que, agrupados, nos dão uma visão panorâmica, embora incompleta, da referida ordem. Né? E eu lembro aqui o Louis Lachance, que é um tomista canadense, que diz uma frase lapidar. La sagesse architectonique. A sabedoria é uma arquitetura. Ela não é uma coisa isolada. Ninguém pode ser dito sábio se conhece só um ponto e não conhece a linha, né? O sábio reúne um conjunto de conhecimentos em ordem a uma visão contemplativa do ser. Então a nossa inteligência, ela ocupa, que ela é uma inteligência raciocinante, ela define o grau de dignidade ontológica humana. Muitas vezes, né, as pessoas leem, opinam aí sobre os direitos humanos, né? E não sabem nem sequer definir o que é o homem, quais são as potências que os distinguem, o que é um direito, né? Nós não temos direitos absolutos, nós temos direitos proporcionais à nossa forma de ser e de operar no mundo. Então, fica a mensagem aqui nesta minha modesta contribuição. Sei que haverá gente muito mais competente aí neste congresso, mas assim, fica uma reflexão que é a seguinte: estudem Santo Tomás, vocês que se interessam por filosofia, com afinco, e procurem adentrar esse terreno do ser, que é um terreno que lhe é tão conhecido, que vocês melhorarão como pessoas, né? Pessoa é um conceito que pela primeira vez aflora na história da filosofia com o romano Boécio. O nome do meu gato é Boécio. Ele diz que pessoa é a substância individual de natureza racional. Isso é pessoa. Os gregos não definiram pessoa. Boécio foi o primeiro a fazê-lo assim com uma definição lapidar. Então, se nós somos substâncias individuais cuja natureza é racional, protejamos a nossa inteligência, tanto das paixões que podem obliterar a razão, como das ideologias, né, que hoje dominam a política. A política deixou de ser a arte arquitetônica do bem comum, como era em Platão, para transformar-se na grande sedutora, naquela que joga um véu sobre as consciências para, dominando tudo na desordem, fazer com que os políticos reinem absolutos. Então, protejamos a nossa inteligência, porque quem defende a própria inteligência educa a vontade, e quem educa a vontade
consegue fazer com que ela impere sobre os sentidos. Os sentidos não podem ser o que nos governa, né? Existem 5 sentidos externos. Nessa metafísica a gente chega a esta psicologia. Esses são evidentes, não precisa ser Platão para saber. Tato, olfato, visão, audição e paladar. Mas há 4 sentidos internos. O sentido comum, sensus communis, que unifica os dados percebidos pelos diferentes sentidos. Eu sinto o cheiro da feijoada vindo da feijoada. Eu vejo o rosa desta blusa na blusa e não fora dela. Existe um sentido interno que unifica os dados externos apreendidos por diferentes sentidos. Então, o senso comum, a memória é outro sentido externo, e a memória ela participa em parte ela está no reino da sensibilidade interna, mas ela também participa em algo da razão. A memória é muito importante, né? E existe a memória voluntária. Santo Tomás tem um livro chamado De Memória et Reminiscência, sobre a memória e reminiscência. Há distinções maravilhosas. Por exemplo, eu posso lembrar espontaneamente de algo porque um cheiro suscitou a lembrança. Agora, quando eu me ponho voluntariamente a lembrar de algo, já não é apenas memória, é reminiscência. Eu quero lembrar daquela coisa do passado e me ponho, vou botar uma música que me lembra aquilo, vou comer uma comida que me lembra aquela pessoa, etc. A memória é um auxiliar importantíssimo da inteligência. A imaginação, terceiro sentido interno, quando a vontade não é iluminada pela inteligência, a imaginação transforma-se, como diz Santa Teresa d'Ávila, na louca da casa. Quando a imaginação se transforma na louca da casa, a vaquinha, nossa vaquinha está no brejo das almas, com as 4 patinhas atoladas, os sininhos balouçantes no pescoço e mugindo furibundamente. Então, não deixemos a imaginação nos governar, né? É bom conter as imagens. Por exemplo, hoje a imagem do medo predomina no mundo. As pessoas, a pretexto de amar os seus entes queridos, não estão indo encontrar-se com eles. Mas por quê? São cientistas? Não, porque leram no jornal O Globo, né? Na merda da Folha de São Paulo, né? Aí aparecem alguns cientistas e dizem, olha, as coisas não são assim. E está sendo retirado de nós, porque nós estamos paralisados pelo medo. O medo é uma paixão da alma e a paixão ela é fincada na imaginação. Então, protejamos a nossa imaginação. Mas isso é impossível sem uma inteligência que ilumine a vontade. E, por fim, o quarto sentido externo é o da potência cogitativa da alma. Não vou falar dele aqui. Seriam mais 40 minutos de vídeo. Mas fique assentado que essa visão sinóptica é uma sinopse da realidade, né? Só a metafísica do ser é capaz de dar. Fora dessa metafísica, o que nós temos são flashes, né, desse conjunto harmonioso. Nós conseguimos, inclusive com a boa base metafísica, enxergar até na desordem uma ordem que a transcende, de maneira análoga a como acontece com a cárie de um dente. O dente transcende a cárie. A cárie é um mal do dente, mas o mal não tem essência. O mal é um parasita do bem. Então, sem o dente, a cárie não existe. Quantos males nós podemos evitar quando nós educamos a nossa inteligência para a percepção e aceitação da verdade? Ir contra a verdade não é um bom negócio, né? O Julián Marías, que foi um filósofo espanhol maravilhoso, ele diz que a realidade tem uma estrutura dinâmica que nós não podemos contrariar, né? Porque se você, com a sua inteligência, se volta contra a realidade, ela se vinga. Sabe como é que é a vingança? Sabem como é a vingança da realidade? Ela continua sendo o que é e não o que você gostaria que ela fosse. Essa é uma vingança saramaligna. Ela continua ali, olha, o sujeito senta no capô de um carro cujo motor acabou de ser desligado, achando que o bumbum vai ficar gelado. Não vai esquentar, né? O calor esquenta. Então, não façamos a burrice de ir contra a estrutura da realidade. A realidade é fiel a si mesma. Sejamos nós fiéis a nós mesmos. Então, meus caros, eu encerro. Eu sou um falador. Se deixar, a coisa prolonga-se indefinidamente. Ficamos com esse fecho, né? O ser é o núcleo da realidade.
né? E esse ser é participado por Deus, nós somos partícipes dele enquanto entes, e isso já é grande conhecimento. Muito obrigado aos organizadores desse congresso online. Um beijo no coração de vocês e que nossa Mãezinha do Céu vele por todos nós com o seu manto de amor. Um abraço.